Fala galera, imagina que um grande colecionador com itens peculiares descobre um filme que pode acabar com o mundo, porque esse é o filme O Cigarro Cantou, e eu sou EF, o escritor do fim. Então vamos recapitular. Um homem é chamado em uma grande mansão escondida nas colinas, e assim que chega, seu anfitrião estava na espera, e John começa a olhar para todos os lados, pois o dono possuía uma coleção extraordinária de produtos raros, e ele gostava de colecionar filmes raros que poucos conheciam, e John vê um cartaz do filme O Fim Absoluto do Mundo, e ele acha muito curioso, pois pelas histórias, esse filme foi destruído e só conseguiram passar em apenas uma sessão, porque segundo os jornais da época, as pessoas começaram a surtar e todas acabaram dando uma falecida de leve. John pergunta se o filme não foi destruído, mas o Sr. Brian diz que isso era apenas uma lenda, mas ele tem certeza que esse filme ainda estava por aí, e precisava encontrar porque era algo exclusivo e estaria disposto a pagar o que fosse preciso. E John começa a desconfiar, porque ele estava disposto a tudo por causa de um filme raro, que dizem que quem assiste acaba falecendo, e atrás de sua mesa havia uma peça exclusiva de um filme, mas aquilo parecia muito real. Brian diz que mostraria porque o filme ainda existe, e na sua outra sala de coleções, ele simplesmente tinha um anjo preso, com as asas cortadas. Que porra é essa, Marreco? E o anjo estava todo pálido e diz que sabia que o filme ainda estava bom porque sua alma foi presa a ele junto com os outros anjos. E ele diz que eles precisavam pegar aquele filme para que aquilo não seja divulgado. E galera, olhando para esse anjo, ou nós que não conseguimos compreender, ou é o anjo do crack? Brian diz que pagaria qualquer coisa que ele pedir e daria um adicional de $100 mil, e as 2 primeiras semanas de bilheteria seria dele. Então parecia uma proposta irrecusável, e ele pede 200 mil porque daria muito trabalho. E Brian entrega uma pasta com os últimos lugares que esse filme foi visto, e ele volta para casa para pensar no que fazer, e o cara é tão focado em cinema que morava dentro de um com seu amigo. Ele pergunta a seu amigo o que ele sabia sobre esse filme, mas ele diz que aquilo é apenas uma lenda porque só foi assistido uma vez, e todos começam a se falecer porque aquele filme é amaldiçoado. E John começa a lembrar da sua esposa, pois antigamente ele era um vagabundo, mas o pai dela conseguiu um emprego para ele, mas algo aconteceu e ela acabou falecendo. E um cara aparece no local procurando John porque ele estava devendo muito dinheiro e teria apenas uma semana para pagar, ou seria seu fim. E agora ele precisa terminar esse serviço, e seu amigo diz que encontrou um crítico antigo que fez uma review sobre o filme, mas não sabe se ele falaria alguma coisa, mas como ele não tem mais nada a perder, decide ir até o local. O cara morava em uma casa no meio do nada, e John pede para conversar, mas ele não queria atender, até que ele pergunta sobre a crítica feita ao filme do fim do mundo, e nisso ele abre a porta, e chegando, o cara estava todo acabado e não queria interagir com ninguém. Ele diz que foi escolhido para fazer uma crítica sobre o filme, mas quando assistiu não teve coragem de falar a verdade, e fez uma crítica avulsa e fugiu porque quem fez o filme poderia ir atrás dele, mas ele havia gravado a crítica real e nunca conseguiu esquecer o que assistiu naquele dia, porque muitos tentaram encobrir falando que aconteceu um acidente na sessão de cinema, quando na verdade as pessoas que começaram a surtar, e ele entrega as últimas cópias da sua crítica real, e ele diz para ele nunca assistir aquele filme porque só de falar sobre já pode causar muitos problemas na vida dele. E galera, aí que entra a questão, o que leva uma pessoa a querer assistir um filme que todos falam pra não assistir porque vai dar merda? Ó, isso daí eu não sei, mas eu recomendo que você não deixe o like no vídeo e não se inscreva, porque senão você vai ser pego com os outros filmes de qualidade duvidosa. Então fique por sua conta e risco. Chegando em casa ele começa a escutar a crítica, mas aquilo começa a mexer com sua cabeça e ele começa a ter pesadelos com sua esposa falecida. E John recebe uma ligação de um conhecido e ele pergunta o que estava procurando, mas quando ele fala sobre o filme, o cara diz pra ele parar de procurar porque esse filme só trazia problema pra vida das pessoas e é preciso merecer. E pra ajudar, ele entrega uma lista com todos os produtores do filme, mas todos já estavam falecidos. Mas ele percebe que esse cara estava escondendo alguma coisa, e aqui vem a primeira revelação, pois John volta pra confrontá-lo e pergunta por que ele estava fazendo aquilo, e ele diz que quando o filme foi lançado, ele trabalhava como projetor do filme, e não tinha nada a ver com nada, mas no momento que aquilo começou a ser passado, mesmo sem olhar, ele começou a surtar e não conseguiu se controlar. E por sorte ele caiu em cima do projetor
projetor que parou o filme, senão ele não conseguiria sobreviver. E ele diz que tentou ser um bom amigo e tentou afastar daquele filme. Mas como ele estava disposto, então entrega o endereço de um cara que ficou com alguns itens utilizados no filme. E com certeza ele teria algo importante. Ele chega no local, mas haviam 2 armários o esperando na porta, então qualquer pessoa normal voltaria para casa. E ele pede para taxista esperar, mas aí que vemos que vai dar ruim, porque ele é levado até um depósito e um careca estava o esperando com alguns itens. E ele pergunta por que ele queria aquelas informações, e ele diz que era para um cliente. E quando ele começa a olhar os itens, haviam várias fotos com anjos sendo capturados, porque o cara que fez o filme estava levando aquilo muito a sério. E o careca manda segurar, porque agora ele entenderia sobre o filme e ele é sedado. Quando acorda, o careca estava usando uma roupa diferente, e a motorista acaba sendo pega como exemplo e ela dá uma falecida de leve. E ele começa a dizer que caso você consiga sobreviver esse filme, você se torna o mensageiro da palavra, e precisava levar aquilo para todas as pessoas, então todas deveriam falecer. Mas John começa a sentir algo estranho, pois é como se aquele anjo que estava preso tivesse o ajudando, e tudo começa a piscar com um efeito bagaceiro e do nada todos aparecem falecidos e John consegue fugir. Dentro dos itens, ele conseguiu saber onde o criador do filme estava, mas quanto mais perto ele chegava, mais ele se sentia atingido mesmo sem ter assistido. E chegando na casa do criador, sua mulher diz que ele foi o primeiro a encontrá-lo, mesmo que ele nunca tenha saído de onde começou, porque tudo o protegia. E ela explica que ele acabou falecendo, mas sua alma continuou naquela casa até o fim para se manter com o filme. E ela diz que não queria mais guardar aquilo e precisava passar para alguém. E como ele foi o único capaz de chegar ali, então ele poderia levar. Já avisei que vai dar merda isso. Assim que ele chega na casa do Mr. Brian, o cara já começa a sentir o poder do filme, porque aquilo seria um caos. Então ele decide pegar um pouco de champanhe e pó de guaraná e amendoim. E voltando para casa, ele percebe que seu amigo não estava, porque o cara que ele estava devendo o levou como garantia. Mas ele diz que já tinha um dinheiro e tudo daria certo. E ele volta na casa do Mr. Brian, mas quando chega, seu empregado de confiança estava muito louco e diz que ele pagaria por ter trazido aquele filme para casa, e ele se falece. Quando ele o encontra, Brian diz que nunca se sentiu tão bem como agora, e agora sabia o sentido da vida, mas ele estava meio estranho, e ele diz que não precisava mais do filme porque fez a versão 2.0, e começa a colocar suas entranhas no projetor, então só acha que ele foi infectado pelo filme. E para piorar, o cara que ele estava devendo dinheiro aparece para cobrar e pergunta o que estava acontecendo ali, e John tenta dizer que ele precisava sair dali, mas quando eles percebem, os dois estavam sentados assistindo o filme. Os dois começam a ficar malucos e começa uma lotaria, mas John consegue sobreviver. O problema é que o anjo conseguiu se soltar e ele agradece por trazer o filme, pois não estava na hora do fim do mundo. E aquilo foi apenas um resquício do que aconteceria com a humanidade, e ele vai embora com o filme e John termina falecido. E galera, aqui aprendemos duas coisas. Se por acaso alguém falar pra você não assistir um filme, acho que é melhor não assistir. E se por acaso aparecer um cara branco pálido falando que é um anjo, chama a polícia porque na verdade é o crack fazendo efeito. Então deixa o like aí se sobreviveu e se inscreve se quiser algo melhor. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know